A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Boa noite, eu sou o Martim Madeira. Vamos atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pela política nacional. O secretário-geral do Partido Socialista acusa o governo de falta de humildade democrática que está a ficar cara ao país. Em causa estão as negociações sobre o pacote laboral que terminaram sem acordo. José Luís Carneiro sublinha que o governo não se entende com os parceiros essenciais para conseguir viabilizar uma reforma. Em declarações em Évora, o líder socialista foi questionado sobre as acusações de intransigência à UGT. Prefere colocar-se à parte dessa discussão, mas lembra que o Executivo tem demonstrado falta de humildade. Criticou ainda o timing escolhido para a reunião desta segunda-feira com os parceiros sociais, à exceção da CGTP, no dia também onde tomou posse o novo Presidente da República. Sobre as acusações do governo, a UGT recusa ter sido intransigente nas negociações sobre a lei laboral. A União Geral de Trabalhadores foi acusada, não só pelo Executivo, como pelas confederações patronais, de levar as negociações ao falhanço. O secretário-geral adjunto da UGT, Sérgio Monte, acusa o governo de faltar à verdade. O que a UGT disse hoje ao governo é que a proposta, tal como está, não é suscetível de permitir um acordo por parte da UGT. Acusar a UGT de intransigência é faltar à verdade, porque foi o próprio governo que referiu que já havia mais de 60 artigos que tinham sido consensualizados. É facto que naquilo que diz respeito às chamadas traves mestras, esta expressão, eu permito usá-la, é uma expressão do governo, essas de facto não foram mexidas. Sérgio Monte acrescenta que, para a Central Sindical, críticas não só ao Governo em resposta ao Presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Sérgio Monte diz que a CIP apresentou propostas que não permitem consensos. Essas, sim, considera ser intransigentes. Retorquindo ao Sr. Presidente da CIP, dizer que, à última hora, à 25ª hora, a CIP apresentou uma proposta que também, de tão maximalista que era, não permitia consensos. Sérgio Monte acrescenta que, para a Central Sindical, as negociações não estão encerradas e que a decisão cabe ao Governo. De acordo com a Lusa, o Executivo promete realizar todos os esforços para que seja possível um acordo. Certo é que a Ministra do Trabalho tinha dado a indicação há algumas semanas que, caso não existisse um acordo, ia enviar o anteprojeto do Governo para o Parlamento. Vamos ouvir ainda a reação dos patrões que estão em sintonia nas críticas do Governo à UGT. É o caso do Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, diz que não houve vontade política da Central Sindical em chegar a um acordo. Há 3 semanas que nós temos reuniões diárias e, portanto, chega a uma altura em que temos que saber que há condições para assinar ou não. Da parte do UGT não houve, eu acho que não é por razões técnicas, insisto, acho que é por razões políticas. A questão é esta, quer dizer, houve por parte do Governo e da Ministra do Trabalho muita cedência. Por parte das entidades empregadoras, igual. Da parte da UGT não houve praticamente nenhuma cedência. A Confederação do Turismo de Portugal não revelou que cedências foram essas. Já o Presidente da Confederação do Comércio de Portugal, João Vieira Lopes, também diz que a UGT fechou a porta a um acordo. Hoje ficou claro para nós que a posição da UGT, apesar de falar sempre em negociação, se tinha fechado para qualquer evolução neste processo e, portanto, a única conclusão possível é que não há acordo. Também a CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, diz que o Governo e os patrões forçaram a UGT a assumir o que queria e, mesmo com os empregadores a abdicarem de quase todos os pontos, perceberam que o acordo não seria assinado pela Central Sindical. A versão da UGT, como ouvimos, é outra. Seja como for, o presidente da CIP sublinha que se perdeu uma oportunidade. É lamentável
que não tenhamos do lado que restou sindical um mínimo de esforço para dar uma oportunidade ao país. Porque é disso que se trata, não houve uma oportunidade ao país, entramos aqui numas coreografias para arranjar pretexto para desistir das negociações. As reações dos empresários ao Observador depois de terem chegado ao fim sem acordo as negociações para a reforma laboral. Aqui, na Rádio Observador, estivemos a ouvir os deputados dos maiores partidos da oposição. PS e Chega consideram que o governo deve mudar de atitude. O deputado socialista Paulo Lopes Silva lamenta que não exista acordo sobre uma matéria tão estruturante e alerta para mudanças necessárias. Há um conjunto de matérias que de facto era importante resolver e que não vemos até agora que seja esse o objetivo fundamental. E, portanto, eu acho que é importante que o Governo prossiga esse diálogo e, naturalmente, o Partido Socialista tem que estar disponível para esse diálogo desse ponto de vista, mas se for para atingir estes objetivos e não outros. Na mesma linha, a deputada Marta Silva, do Chega, considera que o Governo tem de mudar a postura. Não rejeitamos uma reforma laboral em si, mas exigimos que ela seja negociada a sério, sem atacar direitos dos trabalhadores, sem penalizar a parentalidade, sem facilitar os tais despedimentos de forma encapotada, não é? O Chega está mais próximo da ideia de que a lei do trabalho pode e deve ser modernizada. Ouvimos também o deputado do PSD, Paulo Marcelo, que sai em defesa do Governo e diz que esta reforma laboral é para manter. O Governo não deixará de apresentar ao Parlamento um projeto que permita ir ao encontro dessa necessidade de aumentar a produtividade e dar mais condições às empresas para serem produtivas. Já agora deixe-me chamar aqui a atenção. O Presidente António José Seguro hoje falou de crescimento económico. Isso é um sinal muito importante. PSD, Chega e PS no explicador da tarde política desta segunda-feira, depois do falhanço das negociações do pacote laboral. Viramos agora a atenção para lá do Atlântico. Donald Trump pondera aliviar sanções no âmbito do petróleo a vários países. Sem precisar quais, o presidente dos Estados Unidos também admitiu escoltar navios petroleiros no Estreito de Hormuz. Também estamos a aliviar certas sanções relacionadas ao petróleo para reduzir os preços. Temos sanções em alguns países, mas vamos retirá-las até que isto se endireite. Quem sabe, talvez não o tenhamos que fazer porque haverá demasiada paz. Mas quando o tempo chegar, o exército americano e os seus aliados irão escoltar navios através do Estreito, se isso for necessário. Espero que não seja, mas se for, assim o faremos. E de novo, se eles fizerem isso, se eles jogarem esse jogo, vamos atingi-los a um nível que eles nunca viram antes. Em conferência de imprensa em Doral, na Flórida, depois de um encontro com congressistas republicanos, Donald Trump não se ficou pelo Irão, passou também para um vizinho bem perto, no hemisfério norte-americano, falou sobre Cuba, diz que vai tomar o país se houver um acordo amigável, muito bem, caso contrário, os Estados Unidos vão fazê-lo de forma fácil. Pode ser uma tomada amigável, pode não ser, não importa, porque eles estão realmente nas últimas. Não têm energia, não têm dinheiro, eles estão com problemas humanitários profundos. Nós não queremos ver isso, mas eles foram muito maus para muitas pessoas, como vocês sabem, e eles fazem um acordo, ou vamos fazê-lo de uma maneira fácil, de qualquer forma. Donald Trump ainda nesta conferência voltou a deixar palavras para o Irão, garante que não vai baixar as armas no Irão até que Teherão, a capital iraniana, esteja definitivamente derrotada, ainda que acredite que neste momento o país tenha graves limitações militares. Mais recentemente, numa publicação na rede social Truth, a seguir a esta conferência, Donald Trump disse que caso o Irão destrua algum barco de petróleo, algum petroleiro no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos vão atacar com ainda mais força o Irão. Seguimos com um aviso do presidente do Eurogrupo. Diz que a zona euro deve preparar-se para um período de longa instabilidade devido ao conflito no Médio Oriente. Kyriakos Pierrakakis alerta que a guerra com o Irão pode afetar as cadeias de abastecimento e voltar a pressionar os preços da energia e também a inflação.
Depois da reunião com os ministros das Finanças da zona euro em Bruxelas, o responsável sublinhou que, apesar da resiliência da economia europeia, teme-se que a Europa volte a enfrentar uma crise energética semelhante à de 2022. Relembrar que em 2022, em março de 2022 mais concretamente, por causa da guerra na Ucrânia, o petróleo, neste caso também indicar o barril de petróleo Brent Crude, passou aos $139 por causa do conflito ucraniano e com a Rússia. Em causa também, neste período de longa instabilidade dito por Kyriakos Pierrakakis, está o encerramento do Estreito de Hormuz pelo Irão, uma passagem muito importante para o transporte mundial de petróleo. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 2h30. Até já.